cheios de tanta coisa e vazio porque não carregam mais o Espírito Santo. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, não permita o teu povo sair daqui da mesma maneira como chegou, mas que o teu povo saia daqui com a certeza que a tua palavra vai mudar o quadro e a situação dele, dela, em o nome de Jesus. Amém? Se você puder me ajudar, coloque só para eu poder ouvir aqui, amém? Eu quero agradecer a Deus porque a dona Rosângela, quem conhece uma grande pequena mulher, a mãe do Marcelo, nós havíamos dito que ela viria, e a palavra se cumpre, irmão, a palavra tem poder. Quem estava aqui no culto que o Senhor disse, vou trazê-la, e ela agora veio de vez para São Paulo, ou de São Paulo para cá. Você pode aplaudir Jesus por isso? E nós louvamos a Deus, viu, irmão Rosângela, pela sua vida, querida. É uma bênção você conosco. Deus abençoe. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Irmãos, Deus já havia me dado uma ministração que eu acreditei que era para hoje. A respeito, nós falamos a semana passada que Deus se move com quem se move, que se você ficar parado, nada vai acontecer. Você precisa se movimentar. O Espírito Santo se movimentava sobre a face do abismo, porque Deus estava criando algo novo. Então, nós precisamos nos movimentar. Essa foi a ministração de domingo passado, quando o Senhor disse, por que clamas a mim, Moisés? Eu já lancei a palavra. Diga a esse povo que se movimente, diga a esse povo que baixe, porque a palavra já foi liberada. E hoje a palavra está em 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10, amém? Aleluia. Eu vou ler nessa minha Bíblia que é bem simples de entendimento. Diz assim: Jabes orou a Deus, ao Deus de Israel: ah, como seria bom se me abençoasses e expandisse e alargasse as minhas fronteiras, o meu território. Se comigo em tudo que eu fizer, e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu. Amém. Senhor, fale conosco, em nome de Jesus. Né? Podem se sentar. A Bíblia vai relatar a história desse homem chamado Jabes. E é tão interessante que quando Deus está falando da genealogia de Judá, e ele para a genealogia para falar desse homem, você vai ver Deus parando tudo para contar a história desse homem. Sua mãe deu o nome de Jabes porque diz: eu o dei à luz com muita dor. Mas Jabes era o filho mais ilustre da casa, ainda que gerado com muita dor, mas ainda assim era o filho mais ilustre. E nós falamos a semana passada a respeito de Deus se move com quem se move. E eu quero dar continuidade a isso dizendo: quando você clama, quando você se movimenta, Deus muda a sua história. O clamor quer dizer gritar em alta voz. Muitas das vezes a luta, a dor é tão grande que não adianta você fazer aquela oração. Não, grita, clama. A palavra clamar no hebraico quer dizer gritar em alta voz. Então a Bíblia vai dizer que ele clamou, ele gritou em alta voz, ele se movimentou. Amém? Só para que você entenda onde nós queremos chegar nessa manhã. A Bíblia está falando da genealogia e para contar a história desse homem. Um homem da tribo de Judá. A tribo de Judá, irmãos, fala de louvor, de fôlego. Fala no mês de Nissan, fala de uma nova estação, de um novo tempo. E esse homem faz parte disso. Mas ele nasce trazendo dor de parto à sua mãe. E para quem não sabe, irmãos, na cultura judaica, os filhos recebiam o nome daquilo que a mãe sentia. E eles carregavam esse propósito. Não é só levar o nome, é carregar o propósito. Agora você já imaginou? O homem que era da tribo de Judá, que era da tribo do louvor, nasce debaixo de muita dor, mas ele está inserido no mês de louvor. E quem está inserido no mês de louvor, irmãos, e se movimenta mais cedo ou mais tarde, as coisas mudam. O mês de Nissan, que é o mês que nós saímos e entramos no mês de Ar, escute uma coisa, é o mês de transição.
É o mês de uma nova estação. É o mês de libertação do Pêssah. Então escute, tudo isso estava inserido em Jabes. Tudo isso estava inserido nele. Mas o povo só lembrava de que ele havia nascido com muitas dores. Mas o louvor muda o destino, porque ele sabia a que tribo ele pertencia. Você quer mudar o teu destino? Saiba a que tribo você pertence. Você tem um dono. Você não é qualquer um. Você tem um Abba, um pai. E muitas das vezes, irmãos, quando nós não sabemos a quem pertencemos, ficamos comendo bolotas de porcos. Ficamos, sabe o que? Negligenciando. Esse homem, mesmo trazendo esse nome tão pesado de dor, ele sabia, sou da tribo de Judá, há uma promessa para essa tribo. Nasci no mês de Nissan, no mês de uma nova estação, no mês de libertação. Então, pera lá, eu sei a quem eu pertenço. E muitos de nós, irmãos, não sabemos disso. Muitos de nós não conhecemos direito quem é o nosso Abba, quem é o nosso Pai. Aprendemos que eu vou na igreja porque eu preciso receber dele. Eu vou na igreja porque... Não, você vem na igreja para entregar a sua adoração. E quando você entrega, Deus recebe. E assim, coisas extraordinárias são feitas. Escute isso. Judá está ligado ao tempo profético, ao tempo de Nissan, à estação da libertação, festa de Pêssah e novos começos. E ele sabia disso. Ele sabia. Mas de repente Deus interrompe tudo para falar. Quando ele se inclina para falar com Deus. Escute. Quando você se inclina para falar com Deus, Deus se inclina para te ouvir. Quando você se inclina para falar com o coração contrito e aquebrantado, porque a Bíblia diz que ele não consegue, ele não resiste ao coração contrito e aquebrantado. Então quando Jabes vai clamar a Deus, ele está disposto, com o seu coração contrito e aquebrantado, dizendo: não, ainda que a minha mãe me gerou com dores, eu vou clamar a Deus, para que Ele possa mudar a minha estação e a minha história. Eu vou clamar a Ele. Sabe o que tem acontecido hoje? Deus quer ouvir a tua voz, o teu clamor, e muitos vão terceirizar isso. Você ora e Deus está dizendo: é você que precisa orar para que eu mude a tua estação, para que eu mude a tua história. É você. Você pode até ter ajuda da sua liderança, mas é com você, a história é sua. A história é sua. Então quem precisa se levantar e clamar é você. Eu posso te ajudar. Como essa noite, passei a noite te ajudando. Mas escute, Deus quer ouvir a tua voz no clamor. Deus quer conhecer você. Pastora, mas Ele já me conhece. Ele quer ouvir verdades que saiam da sua boca. Jesus, querido, Ele estava andando e as multidões em volta dele. E o cego chegava e ele perguntava: o que queres que eu te faça? Porque ele queria ouvir a voz do clamor dessa pessoa, falando: eu quero voltar a enxergar, eu quero ver, eu quero andar. Então Deus quer ouvir a tua petição. Não é para terceirizar a tua petição, mas você deve entrar e clamar a Ele. Esse homem recebeu esse nome, que possivelmente, irmão, não havia esperança. Qual é a expectativa de alguém que está andando e alguém fala Jabes? E lembra a ele: com dor a sua mãe te pariu, a sua mãe deu à luz a você com dor. Imagine, o nome dele Jabes significa dor. Jabes, tá bonito para nós, não tá? Mas significa dor. Agora imagine alguém falar dor. Todos os dias lembrava ele de onde ele havia saído. Todos os dias lembrava ele da dor que ele causou na mãe dele. Todos os dias lembrava ele que não havia esperança para ele. Mas o interessante, que ainda que outras pessoas lembrassem quando o chamava pelo nome, ele resolveu se movimentar. Ele resolveu sair do lugar que ele estava e disse: olha, eu vou clamar a Ele. Eu clamarei a Ele, porque eu não vou carregar um nome que vai me manter preso em cadeias. Quantos de nós está preso em história que vivemos, irmãos?
Amém, Espírito Santo. Quantas pessoas estão presas em história que viveu no ano passado e não conseguem viver o novo, sabe por quê? Porque estão presas no passado. Quantas pessoas não conseguem romper? Escute, todas as vezes que alguém chamava ele Jabes, dor, estava lembrando a ele, dor. E podia alguém dizer assim, vai ser um desgraçado. O que é o nome que carrega? Qual é a história que ele terá? Já nasceu com esse nome terrível, causando dor na sua mãe? Mas, sabe, já lembrava ele disso. Mas o interessante, igreja, é que quando ele clama, olha o clamor desse homem, a petição dele muda a história dele. Ele vê o filho mais ilustre da sua casa. O Senhor manda dizer aqui para algumas pessoas: pare de ficar no seu passado. Você não é o seu passado. Deus mudou essa palavra, irmãos, no último tempo. Eu estava com todo esboço de Judá e Tamar. Quando Deus para a história de José para falar de Tamar e Judá. E o Senhor fala: para tudo, porque eu vou levar alguém ali que eu quero falar com ele na intimidade, com ela na intimidade. Que eu quero mudar a história. Escute, o que aconteceu com você no passado não vai definir quem você será. Não define você. Algumas pessoas vão olhar para você e vai ver só aquilo que você foi, mas o céu não te enxerga mais assim. O céu não te vê mais dessa forma. Mas muitos de nós, irmãos, não quer se levantar, não quer se movimentar e quer ficar como coitadinho ou coitadinha. Você não é assim mesmo. Minha mãe me pariu com dor, eu carrego esse nome, nada vai mudar. Mas não foi assim que Jabes pensou. E não é assim que você deve pensar. Não é dessa forma, irmãos. Escute, quando eu era uma perdida, às vezes alguém olhava e dizia: perdida, não vai servir para nada. A dona Maria teve 9 filhas, as meninas. Os meninos não querem trabalhar, mas as meninas botavam terror, irmãos. Botava terror. E aí os meninos tudo dócil, e a gente colocava fogo em Roma. E o povo dizia: ó, não vai servir para nada. Olha eu aqui, olha ela. Olha as filhas da dona Maria aí. Você entende, irmãos? Não é sobre aquilo que as pessoas acham que você será. É sobre aquilo que o céu escreveu a teu respeito. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas, porque a sua identidade tem que estar alinhada com o céu. Quando a nossa identidade está alinhada com o céu, irmãos, tudo que você pede em oração, o Senhor concede. Tudo. Absolutamente tudo. Porque o Pai olha e diz: meu filho amado, em quem eu tenho prazer, carrega a minha palavra. O que ele precisa? Jesus era o verbo que se fez carne. Nós carregamos que em Cristo a palavra de Deus vive em nós. A identidade de Cristo precisa estar em nós. Quando a identidade dele está em nós, o céu olha e fala assim: o quê? Que esses pequenos cristãos estão pedindo? O que eles estão pedindo? O que a palavra está dizendo? Porque é sobre a palavra dele, ele vela para que se cumpra. É sobre isso. E por que metade da igreja não vive aquilo que Deus tem? E por que metade não consegue viver as promessas de Deus? Ele não é homem para que minta, irmãos. Quando eu vejo um cristão ficar naquela prova a vida inteira, alguma coisa está errado. Errado. Olha, o João Fabiano, fala o seu nome de novo, que eu guardo gravar no meu coração. É, o dela. Jéssica, nunca mais esqueço, tá, Jéssica? Nunca mais. A Jéssica e o João Fabiano. Quando casaram, não tinha casa, hoje eles têm casa, tem moto, e vai conquistar muito mais, tem a barbearia dele, e Deus está fazendo, então cuidando da obra, então se movimentando, então trabalhando. Alguém passou e disse: não vai dar em nada. Vai viver do passado que foi pai, não vai ter nada. E Deus disse: não, vai ter sim. Vai ter sim, porque eu sei os planos que eu tenho para ele. Eu sei. Sabe, irmãos, é difícil, eu ouvi. As pessoas começam. Não é assim? E Deus falou: não, eu chamei para ser um filho ilustre. Quando ele esteve aqui uns 2 anos atrás, orando conosco pela madrugada, deixa eu falar: vou dar casa a ele. Vou dar casa a ele. Como vai ser? Não sei. Mas Deus dá e entrega. Deus faz, irmãos, quando nós nos movimentamos a fazer. Quando nós nos movimentamos, sabe qual que é a nossa dificuldade? Deixar tudo que é nosso e viver o reino. Foi fácil viver o reino? Não, e não é.
Mas é necessário, porque também esse reino te faz chegar onde você nunca chegaria sozinho, te faz ter aquilo que você nunca teria sozinho, e te faz ir a lugares que você não queria. Esse reino se movimenta. Mas quando eu e você fica preso no passado, quando eu e você fica preso, irmãos, em feridas, escute uma coisa: ferida só junta gato. Sabia disso? Você pega uma ferida aberta e deixa ali, ó, no seu braço, vê se você limpa. Você vai ver moça querendo pousar, assim ou não? Porque ferida é assim, é bigato. E o diabo vê feridas na alma. E o que ele lança? Mais pessoas para te ferir ainda. Porque vai tocar sempre naquilo que você já tem. Vai tocar nas feridas que você já carrega. Hoje eu quero falar sobre feridas, porque Jabes tinha ferida. Desacreditado. Ô dor, vem aqui. Por que o nome dele é dor? Porque ele causou uma dor terrível no meio dele. Nossa, a mãe dele quase morreu de pai. Não é assim que as pessoas fazem? Por que dor? E aí tinha que se repetir. Olha a palavra que ela é lançada sobre ele. Então esse menino não terá futuro. Porque o menino que causa uma dor dessa mãe, esse menino não terá futuro. Mas escute, aquele menino sabia a que tribo ele pertencia. Ele sabia quem era o Deus de Israel. Ele sabia o mês que ele nasceu. Ele tomou por propriedade e disse: pera lá que eu vou clamar. Eu vou clamar ao Deus de Israel. Sabe, no coração dele, eu sei que o Deus de Israel pode mudar a história. Eu sei que ele tem poder de fazer. E ele começa a clamar a Deus. Ele se movimenta. Nós falamos na semana passada: se movimente. Eu fiquei muito honrada em acompanhá-la. A segunda melhor fono de Maringá. Gente, por pesquisa, ela nem estava sabendo. Os pastores nem sabiam. Chegamos lá para ser a terceira segunda. Eu falei: você não é da terceira? Não, segunda. Então vamos nós. Irmãos, isso é coisa linda. Quem preparou isso para ela? Deus, mas ela sabe a identidade que ela carrega. Trabalha como se estivesse trabalhando para Deus. Aí quando for fazer a pesquisa, Giovana. E alguém viu a foto dela aqui conosco e disse assim: eu não acredito, eu conheço essa moça, ela é uma excelente fã. Porque a palavra trabalho no hebraico quer dizer adorar. Quando eu trabalho com excelência, eu adoro. Mas muitos de nós vai trabalhar. Aí você não está adorando. A palavra trabalho quer dizer adorar, e nós precisamos aprender isso. Agora eu fico vendo muitos homens e mulheres de Deus dizendo: eu não trabalho. Vai ter com a formiga ou preguiçoso, precisa trabalhar. Trabalhar é adorar. E nós precisamos. E eu fiquei maravilhada em ver aquilo que Deus fez. E fiquei maravilhada em ver o lanche do Polar também, que tirou o primeiro lugar. E eu pensei: Sabores de Minas. Eu estava lá: Sabores de Minas. O ano que vem eu quero vocês lá. Fotógrafo, quero você lá, André. Quando chamou o melhor fotógrafo, eu disse: cadê o André? Fiquei procurando, porque eu quero você lá, eu quero agir lá. Eu quero, Fernando, eu quero lá. Irmãos, é fazer com excelência. É clamar com excelência. Olha a oração dos últimos tempos: Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, estou cansado. O Senhor sabe que eu estou cansado, né, Pai? Dia terrível. Deita. Isso é clamar, irmãos. Isso é clamar. Clamar é quando eu me disponho e digo: olha, Senhor, olha essa situação que eu atravessei, que eu vivi, que eu estou vivendo. Deus, não há esperança para mim, mas o Senhor é a minha esperança. Sabe, nós temos fôlego para tanta coisa. Se tiver um churrasquinho, eu tenho fôlego. Se tiver não sei o que, eu tenho fôlego. Mas se é para oração, não tem fôlego. É um bocejo, é um cansaço. Deus se move com quem ora. Quando eu mandei você se movimentar, ora, profetiza, chama a existência e se levanta. Se levanta, porque daí Deus faz. A identidade dele era marcada pela dor, mas ele decidiu mudar a história dele. A sua identidade pode até estar sendo marcada pela dor, mas Deus está dizendo: você está diante daquele que pode mudar a tua história. Você está diante daquele que do seu pecado ele não se lembra mais. Porque é que muitas das vezes você se pega presa no pecado que você já cometeu, sendo que ele manda te dizer nessa manhã: eu não me lembro mais. E muitos, como é que vai viver o sobrenatural de Deus se está preso?
Na mentalidade judaica, como eu havia dito, a pessoa carrega esse peso. Ele sofria com tudo isso, mas ele invoca. Ele não aceita o rótulo, sabe? Ele não aceitou o rótulo dele. Ali vai um homem que causou dor na sua mãe, um homem de dor. Não. Qual é o rótulo que o mundo tem colocado? Quantos cristãos sendo rotulados como aquele que tem o discurso do ódio? Quantos estão sendo rotulados com tantas coisas? Ele não aceitou ser rotulado. Ele invocou o Deus de Israel. Ele não aceita o destino imposto pela mãe dele quando ele nasce. Ele não aceitou. Se verdadeiramente me abençoares. No hebraico, irmãos, abençoares quer dizer porção dobrada. Porção dobrada. Se verdadeiramente me abençoares. Isso não é uma oração comum. Isso é a oração de alguém que conhecia o Deus que servia. Isso é a oração de alguém que sabia quem era o Deus dele. Se me abençoares muitíssimo. Não é assim? Em algumas traduções, muitíssimo. Se me abençoares dessa forma, isso quer dizer, se me deres porção dobrada. Oh, meu Deus. Eu me recuso a viver essa história que estão impondo a mim. Você pode se recusar a viver essa história que estão impondo a você? Você não é a ferida que você carrega. Você não é a ferida que você carrega. Alguém pode olhar para você e não dar nada, não tem problema. Porque o dono do céu já pagou o preço na cruz do Calvário. Escute. Pare de olhar para você mesmo e se vitimizar. Olhe para você e se veja como filho, como filha. Porque enquanto você não se vê assim, você não recebe herança. E se você não recebe herança, como você vai viver o melhor de Deus? E só recebe herança quem é filho. E muitos, irmãos, estão tão presos nas suas dores que não conseguem ver Deus. Você lembra do filho pródigo? Que ele lembra da casa do pai e retorna. Mas o que me chama a atenção não é ele retornar. O que me chama a atenção é o filho que ali ficou. E ele fica chateado com a festa que o pai estava dando ao seu filho. E na cultura, irmão, judaica, diz o seguinte: que quando um filho pega toda a sua herança do pai que está vivo e gasta tudo, ele é amaldiçoado. Só que esse pai, quando vê o filho chegando, antes da palavra de maldição ser lançada pelo povo, ele corre até ele e o protege com vestes novas, alianças e sandálias novas. Ele o protege e ele manda fazer uma festa. Mas o que me chama a atenção, e eu cito ele, o que me chama a atenção é o filho que está lá, que ao invés de se alegrar porque aquele que estava morto reviveu, simplesmente disse: o pai nunca fez uma festa dessa para mim. E o pai vira e fala: filho, tudo que eu tenho é teu. Se você nunca teve, é porque você nunca se viu como filho. Se você nunca recebeu, é porque você nunca se olhou e viu realmente quem você é. Você está deixando o mundo ditar a sua identidade, aceitando tudo que as pessoas falam, aceitando palavras de maldição que são lançadas. Escute uma coisa: toda palavra maldita lançada sobre a tua vida, nós anulamos e cancelamos na autoridade do nome poderoso de Jesus. Porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que você carregue as dores. Porque quanto mais dores você carregar, mais você vai se esquecer de quem você é. Você fica perdido nas suas dores. E você não consegue se ver como Deus te vê. Você não consegue se enxergar. E é por isso que Deus mudou essa palavra às 5 horas da manhã. Porque Ele quer mudar a tua história. Ele diz: amplie as minhas fronteiras, territórios. Isso fala de crescimento, propósito, influenciar pessoas que estão em volta de você. Ele não pediu só para ele: as minhas fronteiras vai influenciar a outros, vai dar crescimento e vai trazer propósito. Olha a oração de Jabes, uma oração com propósito, irmãos. Não foi uma oração que ele pediu só para ele mesmo, mas alarga, Senhor, as minhas fronteiras, expande, Senhor, os meus territórios. Por quê? Porque eu vou alcançar outros.
A sua origem pode até ter sido pequena, mas o Deus que você serve é grande. Glória a Deus. O seu destino não será limitado. Você recebe isso? Porque Deus mandou eu falar, irmãos. Eu estou aqui olhando, porque já estava toda aqui a palavra de Judá. E ele falou, escreve. Porque tem muita gente que não está se vendo como eu a vejo. Está se olhando e se achando pequena demais, ferida demais. E Deus está dizendo, olha, até quando você vai ficar olhando e ó, que nem cachorro passando a língua nas feridas? Deus manda você se levantar. O passado ficou para trás. Se levanta, se movimenta, porque Deus está dizendo, eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a tua história. O amor de Deus é tão grande por você, que eu já tinha uma palavra. E ele diz, muda a palavra e libera prosperidade para o meu povo. Libera expansão. Libera para o meu povo um novo tempo. Escute, Deus não dá nada para menino. Davi pode até ter sido ungido menino, mas só sentou no trono quando amadureceu. Você quer receber de Deus? Amadureça. Amadureça. Deus não dá nada para menino. Até separou você como menino. Quantas das vezes, pastor já chegou aqui e separou o Nicolas? Sim ou não, Nicolas? Ungiu ele tudo, porque Deus mandava. Mas ele ainda é um menino. Mas ele vai amadurecer. E quando ele amadurecer, aí sim, ele vai para o governo. Escute, José foi levantado, o sonho foi dado a ele, ele era menino. O pai dele bajulava demais dele. Deu uma túnica fora do tempo para honrá-lo, quando Deus não mandou fazer isso. E o que Deus faz? Interrompe ali. Pois eu vou mandar ele lá ser escravo no Egito. E eu fiquei pensando essa noite. Falei, meu Deus, até os 17 anos ele viveu ao lado do pai, sendo bajulado, sendo cuidado, sendo mimado. Meu filhinho, vai lá ver como estão seus irmãos e conta tudo que eles estão fazendo. A Bíblia diz que os irmãos dele não tinham uma palavra amigável para ele. Não tinha para José. Porque José, tudo que ele fazia era levar notícias dos seus irmãos e ser bajulado pelo seu pai. Aí o pai que tinha um propósito maior, disse, vou tirar das mãos de Jacó, porque Jacó está atrapalhando o crescimento do menino. Às vezes Deus te tira de perto de algumas pessoas porque está atrapalhando o teu crescimento. Sabia disso? E aí Deus leva até o Egito. Talvez José pensou que seria o seu fim. Talvez você esteja pensando, é o meu fim. E Deus está dizendo, não, é o começo de uma nova história. É só o começo. Sabe, às vezes a gente fica amarrada. José, eu fiquei pensando, Deus, 17 anos ele ali, ó, sendo cuidado com o selo. A Bíblia vai relatar que José era o filho do coração. E que os irmãos viam isso. Por isso, ó, tentou matar José, jogou no poço. Mas tudo isso pela vontade ou permissão de Deus. Porque Deus tinha planos maiores para José. Então essa ferida que foi causada em você, entenda uma coisa, Deus tem plano maior para você. Deus tem plano maior. Escute a ferida, porque escute, você está no meio da sua casa, no meio do seu pai bajulado, e você é tirado, é levado para um lugar com outro idioma, com outro costume, só um menino, vai ser vendido como escravo. Eu já falei para vocês como escravo é vendido. Abre-se a boca, está nu, abre-se as regiões para ver se tinha doença venérea. Vocês sabiam disso? Não é? Vocês pensam que está vendendo José de roupinha assim, né? Não. Escravo, é só você fazer um estudo bem detalhado. Tem que abrir a boca, tem que mostrar suas partes íntimas para ver se não tinha doença, diante de uma multidão que iria comprá-lo. Agora você imagine o que ele passou para desconstruir aquilo que estava sendo construído de bajulação. Às vezes Deus te permite ir ao deserto, não é porque para você se perder, não, é para você ouvir a voz dele e se fortalecer. Deserto é lugar de ouvir a palavra de Deus. E ele foi levado, não foi para o deserto, foi para o Egito. Mas Deus sabia quem era José na sua intimidade. E às vezes pessoas que estão andando em volta de você te bajulando, não vai te fazer levar ao propósito. Você sabia disso? Porque bajulação não nos leva ao propósito, irmãos. Bajulação, pelo contrário, nos faz ficar estagnados.
E Deus tira e o leva. E lá sim ele vai aprender. Até ele chegar a ser governador. Até o plano de Deus se cumprir. Porque aquilo que Deus escreveu ao teu respeito vai se cumprir. Vai se cumprir, irmãos. Aquilo que Deus havia mostrado para José se cumpriu. Mas antes disso, Deus teve que tirar ele de perto dos seus familiares e do seu pai. E Deus teve que curar a ferida dele. Quando os irmãos voltam, a dor de José era tão grande que todo o Egito ouviu o seu choro. Mas quando ele se depara com seus irmãos, ele simplesmente os abraça. Porque não era mais o mesmo José menino, era o José maduro. Porque as adversidades vão te amadurecer, as lutas vão te amadurecer. Você quer governar sem passar pelo processo? Você quer chegar em lugares altos sem antes passar pelos processos, irmãos? É necessário. Mas processo é uma coisa, ferida é outra. José resolveu não ficar nas feridas, para que ele pudesse viver o sobrenatural de Deus. Assim foi com Jabes. Ele disse: ainda que meu nome aponte uma história triste, eu vou romper em fé. Eu romperei em fé e vou clamar ao Senhor. Não somente para que Ele alargue as minhas fronteiras, não somente que Ele me abençoe muitíssimo, mas que também a mão dEle seja a minha proteção. Que a mão dEle seja a minha proteção, me livrando do mal, de toda a destruição, para que não me cause mais dor, para que não me cause dor. Ele usa a mesma raiz do nome dele para mostrar que ele estava ferido, para que não me cause mais dor, porque ele estava ferido. E ele não queria mais passar por aquilo. Ele queria viver o sobrenatural de Deus. E Deus lhe concede aquilo que ele havia pedido. Ele se torna o filho mais ilustre. Por quê? Porque ele resolveu se movimentar. Porque ele resolveu não ficar vivendo as feridas do passado. Não ficar vivendo um evangelho morno. Não ficar vivendo, disse-me, irmãos, já falei para você, que quem anda em grupo é pardal. Deus não nos chama para andar como pardal. O pardal só faz bagunça e barulho. Deus nos chama para ser águia. É para isso que Deus nos chama. E aqueles que Deus chamou para ser liderança tem que aprender a voar sozinho. Quem sabia disso? Tem que aprender, irmãos. Você vai olhar e vai dizer: meu Deus, eu ajudo tanta gente, mas não tem ninguém. Não tem, querido. Sabe por que não tem? Porque Deus te chamou para ser águia, para voar sozinho, além da tempestade. É para isso. E não tem jeito. E não adianta falar: ai, mas é pastor, ai, mas o pastor, ai, mas eu faço tanto. Cala a boca. Deus te chamou para ser águia. Ele está te preparando para isso. Deus está te preparando para isso. Quer viver o sobrenatural? Sai do meio. Quer viver o sobrenatural? Sai do meio. Chama a responsabilidade para si de: Senhor, eis-me aqui. Eu vou me movimentar, porque eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Eu quero, Senhor, que a tua mão vá comigo. Eu quero expansão. Irmãos, ei, nós carregamos a presença do Deus vivo. Alguém, eu vi no podcast aí, alguém falando assim, que quando chegasse no céu, né? E não é no céu, é na Nova Jerusalém. Eu quero ver Maria, eu quero perguntar para Maria, a pessoa falando, que eu quero perguntar para ela como foi carregar o Filho do Deus vivo. E essa pessoa virou e falou, eu falo assim, e eu acredito que Maria vai perguntar assim: e como é carregar a presença do Deus vivo? Como é? Porque não muda. Não muda, irmãos. Ele disse: não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. E se eu não for, ele não vem. O Espírito de Deus você carrega dentro de você. Esse Espírito extraordinário que nos dá força, que nos cura, que nos levanta. Ah, querido, esse Espírito tremendo que nos faz ficar cada dia mais apaixonado por Ele. E aí eu pensei, eu falei: meu, é verdade. Como é carregar Jesus no ventre? Ela falou: como é carregar a presença de Adonai? Como é carregar a presença
de rei, vav rei. Como é carregar isso? E nós carregamos. E não entendemos isso. Porque ficamos fragilizados com um diagnóstico do médico. Estou terminando. Um diagnóstico do médico. O médico falou, irmãos, escute uma coisa. O diagnóstico do médico, ainda que ele estudou, diante do médico dos médicos, não serve para nada. Glória a Deus. Ainda não estou anulando o conhecimento dos médicos, amém? Porque eles estudaram. Mas uma vez que a pessoa se levanta e persevera, ela vence. Mas se o diabo te colocar nessa cadeia aqui, olha o diagnóstico, olha como eu estou, só vai ficar pior. Nós estamos fazendo uma campanha no Platão, toda sexta-feira, marchamos em volta do Platão, do Aurora. E aí o pastor foi lá orar com o Toninho e disse assim, estava orando por ele, falou assim, eu vejo um ser de luz marchando em volta nesse colégio. Eu vejo alguém que vem aqui cheio da presença de Deus. Ele falou, é minha pastora, a pastora Silvana, ela vem aqui toda sexta-feira. Olha como o céu te vê, olha como o céu me vê. Olha como o homem não conhece, não sabe nada. Olha como é que nos enxerga, irmãos. Agora quando Satanás olha e fala assim, está murmurando, olha, está vestindo a capa que eu estou dando para ele. Sabe Eliseu? Ele disse, eu não quero. Eu quero a capa de Elias, mas eu quero porção dobrada. Eu quero a capa de Elias, mas eu quero porção dobrada. Essa capa que tenta colocar em você que não vai dar certo, que você nasceu para sofrer, que é assim mesmo, arranca essa capa. Tira ela de você, faça como o cego Bartimeu. O mestre te chama, pega a capa e lança fora. Lança isso fora. Deus está dizendo, eu tenho liberado essa igreja para prosperar, para se movimentar, para crescer na graça e no conhecimento. Eu tenho liberado essa igreja para ter e não tomar emprestado, mas muitos estão estagnados, olhando para si mesmo. Enquanto você olha para você mesmo, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando você olha para o autor e consumador da tua fé e entende que é ele que vai fazer, você só se movimenta. Aquilo que você precisa fazer, ele não fará por você. Ele não fará, mas aquilo que ele tiver que fazer, ele fará. Termino dizendo para vocês. O Senhor mandou escrever isso. Tem gente aqui que foi marcado por palavras. Cresceu ouvindo que não seria nada. Carregado de dores antigas. Mas hoje Deus está dizendo, eu estou mudando a sua identidade. Vou repetir para que você não esqueça. Tem gente aqui na igreja que a dor que você tem carregado está tentando mudar a identidade de quem você é. E o Senhor manda eu te dizer dessa forma. Se prepara, porque você não é isso que estão falando a teu respeito. Você não é o seu diagnóstico. Você não é. Deus manda eu te dizer que ainda que você cresceu ouvindo as pessoas dizerem que não vai dar certo, carregando dores antigas, o Senhor manda eu te dizer que está mudando a tua identidade hoje. Você não é o que disseram sobre você. O céu está cancelando a sua dor. O céu está cancelando a sua dor, diz o Senhor. Ele está cancelando decretos. Quando ele mandou mudar a palavra, ele disse, olha, diga ao meu povo que se movimente para que eu possa mudar decretos. Decreto que desde o ventre foi lançado contra você. Decretos que o caminhar da tua vida, alguém disse, não vai dar para nada, não vai servir para nada. E Deus está dizendo, aquilo que o mundo rejeita, eu tomo para mim e faço uma grande obra. Oh, igreja, você não é o que disseram sobre você. O céu está cancelando palavras de dor. Deus está ampliando o seu território. Quem acredita nessa verdade? Deus mandou orar por vocês essa noite. E Deus mandou dizer que contratos novos virão. Nós estamos liberando isso no mundo espiritual. Contratos novos virá, diz o Senhor. Porque o diabo tentou minar a esperança e a alegria de vocês. Mas o Senhor disse, não é para parar, não é para cogitar, não é para duvidar. Porque Deus está trabalhando.
Veio uma nuvem sobre o Ministério de Submersão. Veio uma nuvem de desânimo. Veio uma nuvem por quê? Porque vocês começaram a incomodar o inferno com o seu louvor e a sua adoração. E uma nuvem veio para tentar sugar as energias, abater vocês, para tentar colocar no coração de vocês que não vai dar certo. Mas Deus manda eu dizer para vocês que essa nuvem Ele está abatendo, que Ele está lançando por terra. André, olha bem para mim. Deus disse que vai te dar uma casa e Ele vai te dar. Deus disse que vai te colocar em lugares grandes, Ele vai te colocar. Mas todo demônio que tentou sugar as energias de vocês, tentou você olhar e dizer, não vai dar certo. Deus está dizendo, vai dar certo sim. O diabo não vai roubar a tua semente. Quando chegar no tempo certo, tu vai carregar assim nos teus braços, diz o Senhor. Não é para desanimar. Não é para desanimar. Chama para o peito. Chama para o peito. Vocês têm uma pastora que chama para o peito. Eu digo, Cão, tu está mandando olheiros aqui? Pastores que deveriam cuidar das suas ovelhas, vem cobiçar a minha vinha. Escuta, eu chamo para o peito. E digo, eu sei quem eu carrego. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou. Você precisa saber quem você é. Glória a Deus. Precisa saber quem você é e a quem você serve. Chama pro peito e diz, chega de dor. Chega, eu vou viver o melhor de Deus. Chega de dor. Chega. Chega, o diabo quer trazer uma depressão na tua vida. O diabo quer te matar. Já tentou te matar por diversas vezes. E agora ele quer trazer uma depressão para você ficar enclausurado. E Deus está dizendo, olha quantas de coisas que eu já fiz por você. Olha quantas coisas eu tenho feito por amor a você. Você não é as feridas que o diabo tenta mostrar para você. Você é muito mais. E assim como Jabes foi o filho mais ilustre, eu digo para você que você é o filho mais ilustre da tua casa. E ainda que eles não consigam enxergar, o céu já enxergou. O céu já viu. Chama para o peito, igreja. Que é isso? Vamos covardia. Ei! Quem é o diabo comparado ao Deus que nós servimos? Quem é ele comparado ao Deus que você serve? Escute, Deus revelou crentes macumbeiros, orando para que eu caia, vai continuar orando. Você me conhece há quantos anos? Eu mudei? Mudou mesmo? Chama pro peito a guerra. Vamos para a garagem orar? Era assim, não era? Vamos para a garagem orar? Enquanto a panelinha na igreja estava fazendo panela, você estava fazendo o quê? Orando.